Falar do Atlético, né, que tá de olho aí nessa final do Campeonato Paranaense, mas tem também a apresentação oficial aí do William Bigode, que já chegou há algum tempo em Curitiba, mas vai ser oficialmente apresentado aí, né, Alexandre Senechal. E foi, Linhares Júnior, foi apresentado pelo Atlético, soltaram ali na Furacão Live, né, o pessoal da comunicação do Atlético soltou aquela entrevista que faz com todo mundo que chega ao clube. William Bigode, relembrando a passagem dele pelo Atlético, lá entre 2006 e 2008, lá 15 anos atrás, né, William Bigode que já tem 36 anos, e ele que será o substituto no ataque do Vitinho, inclusive herdou a camisa 11 do Vitinho, será o número 11 do Atlético na temporada, e também do Vitor Roque, quando o Vitor Roque for para a seleção em maio, e também no meio do ano que o Vitor Roque praticamente certa a negociação dele com o futebol europeu. A gente lembra sempre, o Barcelona hoje é o favorito para levar o atleta, mas o Real Madrid também está no páreo. William Bigode falou primeiramente sobre a chegada dele no Atlético, disse que está muito animado, né? E ele está muito aliviado também, né? Porque o William Bigode não teria mais espaço no Fluminense, como a gente trouxe aqui no Bate-Pronto, por conta do caso, né, envolvendo aquele golpe das criptomoedas, envolvendo outros atletas ex-Palmeiras, como o Scarpa, o Mike e o goleiro Everton, que também passou pelo Furacão. Vamos ouvir agora o William Bigode falando sobre essa chegada dele no Atlético. Primeiramente é um motivo de muita alegria, continuarem, né, a evoluir e o mais importante, né, conquistando títulos. Então muito feliz por fazer parte, né, de um clube como esse, de um grupo tão qualificado. Então venho com esse objetivo aqui para poder realmente somar, ajudar, né, aprender, continuar evoluindo e o principal, vencer junto. Conquistar títulos, né? Esse é o mote do Atlético neste ano, é o discurso de todos os jogadores, quem chega, quem está, quem coordena, quem está em campo, todo mundo fala sobre conquistar títulos pelo Atlético 2023, títulos que não vieram no ano passado, apesar de um ano bem positivo com o vice-campeonato da América. William Bigode também falou um pouquinho da sua história com a camisa do Atlético, né? Eu comentei aqui que ele jogou há 15 anos no Furacão. Em 2007 ele teve uma grave lesão e acabou jogando apenas 7 partidas naquele ano. E apesar disso, nos 3 anos o Bigode não fez muitos jogos pelo Atlético, né? Só 32, mas marcou, né? E agora volta extremamente experiente. William Bigode, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E o título brasileiro foi com o Felipão, hoje diretor técnico, e o Alexandre Matos, o CEO de negócios do Atlético. 2 personagens fundamentais nesta volta do William Bigode, 2 caras que confiam, 2 personagens que confiam muito no atacante, acreditam no potencial dele e são fundamentais para que o William Bigode esteja hoje vestindo a camisa do Furacão. O atacante fala desse reencontro com o Matos e com o Felipão agora no Atlético. A gente tem uma história bonita, né, de conquistas, e como é bom saber que o Alexandre continua preservando, né, esse bom ambiente, né, sempre um grupo qualificado, um grupo leve. Então acredito que isso também faz muita diferença, né, juntamente com toda a gestão aí do Felipão, com a sua bagagem, com a sua experiência, com a sua excepcional gestão de pessoas, né, com o próprio trabalho do Paulo, que agora inicia, né, como treinador. Então acredito que com todo esse suporte que nós temos extra-campo, de comissão, com a qualidade dos atletas, né, temos tudo para poder repetir essa história e vai ser muito especial. William Gomes de Siqueira, 36 anos de idade, mais conhecido como Bigode, pivô de um caso muito complicado que ainda tramita na justiça, está tendo vários desdobramentos, principalmente por parte do Gustavo Scarpa, aquele golpe das criptomoedas, um jogador que está sendo bem blindado pelo Atlético, né, como são, né, todos os jogadores, né, mas o Bigode vê esse ambiente como um ambiente propício para que ele possa seguir a carreira dele, essa carreira que já está no final, e ele que chega para ser reserva nas pontas. O Atlético tem como opção o Coelho, o Canóbio e também tem o garoto Julimário e o Rômulo, né, que jogam naquela função, sem contar o Davi Terans, que às vezes joga aberto quando o Vitor Bueno atua no time, ou como centroavante para a vaga do Pablo ou do Vitor Roque, que não deve ser jogador do Atlético por muito tempo. Uma boa, pessoal. O que vocês acharam da entrevista do Bigode? E se vocês gostaram dessa contratação, a 5ª do Atlético em 2023? Tá aliviado, né? Ele, desde quando ele chegou, a gente até comentou ontem, né? Quando ele chegou no aeroporto, tá aliviado. Porque ele chega para um time que blinda muito bem os jogadores, né? Ele vai ter essa proteção.
e vai poder disputar títulos, realmente, mesmo não sendo titular, ele vai estar ali, né? Ele vai estar no plantel, vai estar no elenco, à disposição do técnico Paulo Turra, podendo disputar competições importantíssimas, né? O Atlético no cenário nacional aí. E como você falou, o Bigode tá numa reta final de carreira, claro, conquistou muitos títulos, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, trabalhou com o Filipão, tem uma baita história, mas é um outro momento da carreira dele. Não que ele não possa render, acredito que pode sim, e tá motivado para isso, né? Mas vamos ver como é que ele vai aproveitar essas oportunidades, né? O que ele pode entregar realmente, e o que ele pode mostrar e ser realmente útil para o técnico Paulo Turra nesse momento. Tem várias concorrências ali no ataque, mas como o Atlético vai disputar várias competições, obviamente vai precisar em algum momento de um jogador com as características dele. Tava dando uma olhada aqui no SofaScore. Ele tem 36 anos e desde 2017 foram 160 jogos, 83 só como titular e 35 gols marcados, 16 assistências. Tem ótimos números, mas é claro que, como a gente falou, né, é uma outra fase rodeado de algumas polêmicas aí. Uma situação importante. O problema é a última... Pode falar. Perdão, Dalk. O problema é a última temporada dele, né? O William Bigode, nesse ano, tinha feito 5 jogos pelo Fluminense, nenhum como titular. Foi titular pela última vez em junho do ano passado, uma partida contra o Atlético Goianiense, em que ele saiu no primeiro tempo, porque o Fluminense teve uma expulsão no primeiro tempo do David Braz, e aí entrou o Felipe Melo no lugar do William. E ano passado, 52 jogos, só 6 gols e 5 assistências. Então, é claro, foi um jogador que foi muito importante, foi muito bem por Corinthians, por Cruzeiro, por Palmeiras. Até no Fluminense teve boas fases, quando chegou lá em 2022, no início do ano, né, vindo do Palmeiras, onde já não tinha muito espaço, mas um jogador que está em descendência, né, e uma opção como de elenco do Atlético, mas não um cara que chega para vestir a camisa e entrar jogando, né. Acho que o ponto do Bigode é que, assim, ele é um jogador que ele vai ser um reserva. Ele vai ser reserva do Atlético. Um ponto positivo dele é que ele joga em todas as posições do ataque. Se você soltar ele na ponta esquerda, ele vai jogar, na ponta direita ele vai jogar, e no ataque ele vai jogar como centroavante também. Só que, é claro, como ali mesmo destacou, ele é um jogador que está em descendência. Ele é um jogador que já passou o auge dele, ele já tem uma idade mais avançada. Não é mais uma aposta. Não é mais uma aposta, é um jogador que vem com uma carreira muito grande, com vários títulos, e talvez o Atlético possa focar muito nessa questão de experiência do Bigode, né? Até pelo bom relacionamento que ele tem com todo mundo. Todas as referências que eu tive do William são as melhores possíveis, né? Só o Scarpa e o Mike que não gostam muito, mas... Perdão, não podia perder. Eu não podia perder essa. Tá desde cedo em casa. Mas já pensando não podia perder a piada. Não podia, desculpa. São situações da vida, né? Mas, enfim, o William, ele pode contribuir, mas eu não acho que dá pra esperar muito. Não dá pra esperar, não dá pra ter aquela... que baita reforço. Não, é um reforço pra composição de elenco, reforço legal, mas que ele vai... eu acho que os números dele não vão ser tão melhores assim que estão sendo nos últimos anos. E lá ele tava meio que sem espaço também. Lá ele pra tava ele sem espaço. É uma boa, aqui, né? ele pode, quem sabe, ter o espaço dele. Pode entrar em alguns momentos, principalmente por conta dessa versatilidade dele. Então, ele vai acabar sendo aproveitado, sim, no decorrer da temporada. E aí é com ele, né? De conseguir dar o melhor dentro do que ele ainda pode contribuir. E uma coisa, assim, que eu tenho falado durante esse início de temporada, que o Atlético precisava de um ponta, principalmente na ausência do Vitinho, quando o Vitinho saiu. Você vai lembrar disso, né, Lê? Porque o Atlético hoje, jogando com o Vitor Bueno e Terans, né, e o Canóbio... Canóbio. Perdão, mudou agora. Mudou. Não, ele mudou agora, Dalton. Mudou agora. Parece mais bonito, quer dizer, né? mudou. Eu acho mais bonito Canóbio do que Canúbio. Mudou quando ele nasceu, né? Mas é que é o nome dele, Canóbio, né? Brasil Só que agora, a gente né? acostumou a falar Canóbio, né? Então, peço desculpa aí, Tipo, viu? Chancellor e Chancellor. É que nem mas é que é o nome do cara, né? A pronúncia que tá errada daí, no caso. Se a gente tá falando Canóbio e é Canóbio, tá errado falar Canóbio. O Robert Kubica. Aí, de repente, virou Kubica. Enfim, os caras inventam umas também. Você fala a vida inteira, Kubica. Aí um dia pro outro é Kubica. Então, daí hoje o Atlético tava só com
Coelho, assim, de mais pronto no banco de reservas, né? Então, claro, tem o Rômulo, tem o Julimar e tal, mas ainda são atletas que ainda estão em desenvolvimento. Agora, você tendo o William, o Atlético tem uma opção a mais de mudança durante a partida. E eu acho isso interessante. Com certeza, ainda mais com esse volume de jogos, né, que o time vai ter, ele uma maratona. Vai contribuir, com certeza, vai trazer experiência, principalmente, né, como o Dalk falou, pro elenco do Atlético. Pode ser um cara para ajudar, inclusive no vestiário mesmo, a própria esse é o ponto. Experiência dele, conquistou tantos títulos importantes, acho que ele pode passar isso para jogadores que têm essa ambição, né? E agora é orar para dar certo, né? Agora é orar. Pois é. Mas eu acho que o William... Duas piadolas, hein, do William, hein, Doc? Tá demais, hein? Não tem como. Mas o Hoje William... quem tem inspirado é o Dalk, o Senichal. É verdade. Mas eu acho que o jogador de futebol tem muito assim de encaixe no time, né? Às vezes você traz um jogador e ele se encaixa perfeitamente no time e ele rende muito mais do que você espera dele, ou esperava dele. E às vezes você traz um cara que você tem uma expectativa muito grande, ele não encaixa no time e é uma decepção total. Então, o William acho que vai precisar ter essa oportunidade de encaixar aí cabe também ao Paulo Turra, ao Felipão, ali a comissão técnica, definir como é que ele vai jogar no time, qual vai ser a posição dele, como é que ele vai ser aproveitado e a partir daí ver o que dá para extrair de melhor dele. Então, mas aí eu acho que se torna um pouquinho menos exigente nessa parte, porque ele não vai ser titular. Não, acredito que não também. Agora, quando você contrata um atleta pensando em que ele seja titular e ele não encaixa, é um grande problema. Exato. Agora, saindo do banco de reservas, talvez o que vier é lucro. Porque eu tenho certeza que o William vai decidir jogo. Agora, em algum momento ele vai decidir um jogo. Assim, eu acho que ele tem qualidade para ser titular do time do Atlético. Né? Isso independente de como ele vai ser aproveitado, mas... eu acho um cara de bom valor aí que o Atlético trouxe, versátil, né? Que pode compor ali em qualquer uma das posições do ataque. Até no meio, se largar ele tem qualidade para jogar. Então tem recurso, né? Tem recurso técnico e... Enfim, acho uma boa contratação, né? Tava disponível aí no mercado. Um jogador, por exemplo, que caberia bem no Coritiba hoje, né? Cairia bem ali. Sim, né? Com certeza. Se o Coritiba tivesse trazido, a gente estaria aqui seria um bom reserva, né? Também. Inclusive o Coxa precisa dessa versatilidade, Precisa de um jogador mais versátil nesse sentido. Exato. Né? O Robson é um jogador bem versátil, o Coritiba tem. Sim. Que o Robson tá jogando de meia. Acho que o mais versátil o mais versátil dos atacantes, sem joga dúvida em qualquer nenhuma. lado, pelo meio. Joga centroavante, joga pelo meio. O Robson é um cara muito versátil. Mostrou que pode jogar até um pouco mais recuado, né? Então. Algumas vezes aí. Um cara que tem experiência, né? E o Atlético vai ter isso no William, né? O Atlético ele não tem tanto isso no Terans e no Bueno, porque eles são é básico assim você enxergar o jogo. Quando eles estão jogando, os dois sempre vão buscar mais o meio, né? Só que eles trocam de posição para confundir marcação, né? Só que nessa questão de versatilidade mesmo, talvez o Canóbio seja esse jogador que consegue fazer um pouquinho mais. Só que ele não é um atleta que encaixa muito bem no meio e na ponta esquerda. Quando ele é colocado na ponta direita, ele tá ali na função que ele realmente gosta. Na função que ele faz de melhor. E o William, eu acho que ele tem mais facilidade de ser encaixado em qualquer posição ali. Sim, exato. E o Canóbio, às vezes ele rende muito bem e às vezes ele não consegue entregar, né, aquilo. Ele faz aquela correria ali no meio e nem sempre dá certo quando ele é deslocado da direita. Então, talvez o Ele William rende melhor na direita, né? Na direita, que é a posição que ele fala que ele gosta, né? E com o Bueno e Terans, ele tem que jogar na esquerda. Daí porque ele tem daí que ser o Bueno e o deslocado. Terans puxam pra direita os dois, né? Exato. Mas aí ele pode ser uma opção, né, Dal? Que é um dos dois no segundo tempo, né? Também. Uma saída do Bueno para a entrada do William na direita ou do próprio Terans, num jogo que o Terans não jogar, num jogo pré-Libertadores, pré-Copa do Brasil, né? Que o Atlético costuma utilizar o time alternativo, então acaba sendo uma opção também como titular nessas partidas assim, Sem dúvida, ou de segundo tempo no lugar de um dos dois, né?
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Atlético ganha com isso, né? Eu falei, eu realmente não sei se ele vai melhorar os números que ele teve nos últimos tempos, nas últimas temporadas. Mas eu acho que ele pode ajudar. Ele pode ser um atleta que é importante para grupo, como a Jana falou, em questão de dentro do vestiário mesmo, ou até mesmo jogando, né? Principalmente em momentos assim. Alguns momentos do jogo específicos que você precisa de mais qualidade, você precisa carregar essa bola para chegar, ou tá perdendo o jogo, ou tá 0-0, você precisa da vitória. O William pode ser importante nisso. Ele não vai te entregar mais fisicamente quanto ele já entregou na carreira dele. Isso é natural. Ele já tem 36 anos. Mas ele vai entregar na qualidade e na forma de jogo. Porque um cara que tem tanto título que ele tem, jogando como ele jogou, ele sabe jogar. Ele sabe, ele vai entrar descansado ali no segundo tempo e ele vai saber o que tem que fazer. Ele vai saber o que fazer. Ele não vai sentir tanto essa pressão, às vezes, em jogos decisivos de mata-mata, principalmente. Então, eu achei uma boa contratação no Atlético no geral, por conta da versatilidade do William e pelo que ele pode contribuir fora de campo também.